Ora, cá estamos de novo, para dar início ao nosso culto nesta manhã e dar continuidade, assim é que é correto, dar mais continuidade. Meus queridos, não vamos perder mais tempo, vamos pedir a vocês para ficarmos de pé e orarmos a Deus e darmos continuidade àquilo que já nesta manhã tivemos a oportunidade de orar e lembrarmos os nossos irmãos que estão em dificuldades físicas e de saúde. E lembrarmos os nossos irmãos irmão Luís, irmã Leonor, irmão João, irmã Terezinha, irmão Wesley C, que há pouco eu disse torceu um pé e então agora está em grandes dificuldades físicas. Vamos também pela Andreia, que está nos seus momentos também finais de gravidez e também precisa que Deus a ajude. E o irmão Francisco, ele também passou muito mal, estes 15 dias têm sido muito difíceis para ele. Vamos orar para que Deus o ajude e que ele também possa ter forças e saúde. E oremos a Deus. Amém, irmãos? Então, juntos, e não queremos também esquecer aqueles que precisam de nós. E há uma coisa importante que nós sabemos, é que Deus conhece o fundo do nosso coração. E quando nós muitas vezes não podemos expor aquilo que está a sentir, uma coisa é certa, é sabermos que Deus sabe todas as coisas. Amém? Então oremos a Deus nesta manhã. Querido Pai Celestial, ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui e sempre com este mesmo propósito, Senhor, de adorar a Tua pessoa e bem dizer, Senhor, porque Tu tens sido bom para nós, Senhor. Muitas vezes nós não nos apercebemos da dimensão e daquilo que Tu fazes ao nosso redor, mas, Senhor, sabemos que Tu prometestes guardar e proteger aqueles que Te amam, que Te servem, que Te adoram, e, Senhor, e por isso nós estamos confiantes, Senhor, e queremos que Tu estás ao nosso lado, tens dado ordem aos anjos para acompanhar e guardar a cada um de nós, e por isso nós, mais ou menos, Senhor, queremos nesta manhã Te agradecer por tudo isso, ó Senhor, mas também não podemos esquecer os nossos queridos irmãos que por motivos de saúde não podem estar connosco, ó Senhor, não podem estar aqui ao nosso lado louvando e bendizendo o Teu nome, e nós oramos e expomos no altar da Tua graça o irmão Luís, a irmã Leonor, o irmão João, a irmã Terezinha, o irmão Wesley C, a Andreia, o irmão Francisco. Ó Deus, põe a Tua mão nestes queridos, ó Senhor, que estão passando momentos tão difíceis na sua vida, ó Senhor, mas nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo os fortaleça, Senhor. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo não os deixe fracassar, ó Senhor, e nós aqui estamos juntos com eles, Senhor, louvando o Teu nome e pedindo a Tua intervenção para as suas vidas, ó Senhor. Oramos também por este culto, por cada um de nós que está aqui, pelos nossos corações, nossa mente, ó Senhor, ajuda-nos para que tudo aquilo que vamos aqui fazer em Teu nome seja de bênção para cada um de nós, ó Senhor, em nome de Jesus é isto que eu Te peço. Oramos também por todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor, ajuda e dirige e fala a cada coração nesta manhã, e é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu Te peço isto e agradeço, e juntos, irmãos, podemos dizer amém, amém. Então, continuemos na presença de Deus, irmãos. Aleluia, nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Quem está pronto para glorificar e honrar o nosso Deus? Amém? Toda a glória, toda a honra, todo o louvor seja dado ao Senhor, amém? Aleluia. Vamos adorá-lo, aleluia. Para sempre eu vou louvar, para sempre o seu gozo vou desfrutar, porque digno é o Senhor e de todo o meu louvor, e na sua presença eu desejo estar. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor. Para sempre eu lhe vou cantar,
pelas suas maravilhas me alegrar. Pois do céu ele desceu, numa cruz ele morreu, o seu sangue derramou para nos salvar. Toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor. A vitória Ele nos deu na cruz. Somos mais que vencedores por Jesus. Com seu grandioso amor nos amou o Senhor, nos chamou das trevas para a sua luz. Toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor. All the glory, all the glory, all the honor, all the praise we give you, Lord. All the glory, all the honor, all the praise we give you, Lord. Toda a glória, toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor. Todo louvor ao Senhor. Todo louvor ao Senhor. Aleluia, todo louvor ao nosso Deus, amém? Digno o Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor, aleluia. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és digno. Só tu és formoso e maravilhoso. Derrama teu Espírito e que a tua luz brilhe, que a tua glória encha agora mesmo este lugar. Derrama teu Espírito e que a tua luz brilhe, que a tua glória encha agora mesmo este lugar. Senhor, tu és santo. Sim, aleluia. Senhor, tu és digno. Só tu és formoso e maravilhoso. Derrama teu Espírito e que a tua luz brilhe, que a tua glória encha agora mesmo este lugar. Derrama teu Espírito e tua luz brilhe. Sim, Senhor. E a tua glória encha
agora mesmo este lugar. Pour us your Spirit, Lord. Pour on us your Spirit. Shine your light upon us. Fill us with your presence. Let your glory fill this place. Pour on us your Spirit. Shine your light upon us. Fill us with your presence. Let your glory fill this place. Derrama teu Espírito e que a tua luz brilhe e a tua glória encha agora mesmo este lugar. Derrama teu Espírito e que a tua luz brilhe, que a tua glória encha agora mesmo este lugar. Que a tua glória encha agora mesmo este lugar. Que a tua glória encha agora mesmo este lugar. Aleluia, Senhor. Enche, Senhor, este lugar com a tua presença. Enche os nossos corações, Senhor, com a tua graça, com o teu amor, com a tua presença, Senhor. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor. Eu quero adorar. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor. Eu quero adorar a beleza do meu Senhor, nunca se esgotará. Formosura no nosso Deus sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará. Formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor, quão belo é o Senhor. Eu quero adorar. Quão belo é o Senhor, quão formoso é o Senhor,
a beleza do meu Senhor nunca se esgotará. Formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará. Formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. For the beauty of the Lord will never fade away, and the glory of our Lord will shine on us each day. For the beauty of the Lord will never fade away, and the glory of the Lord will shine on us each day. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A beleza do meu Senhor nunca se esgotará. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. A formosura do meu Senhor sempre resplandecerá. Aleluia, Senhor, aleluia. Como Tu és belo, meu Deus. Como Tu és precioso, Senhor, aleluia. Não há outro como Tu, Senhor. Nós Te glorificamos, Te honramos, Senhor. Damos a Ti toda a glória e honra, Senhor, reconhecendo que só Tu és Deus, só Tu és Senhor, só Tu mereces o nosso louvor, Senhor. Ó Senhor, nós não temos palavras para agradecer, Senhor, aleluia, quanto, ó Senhor, Tu és digno e de ser honrado, digno de ser glorificado. Digno és Tu, meu Deus, aleluia. Tu és santo e poderoso Deus, pedimos que continues agora ministrando, Senhor. Te agradecemos por este tempo, Senhor, de louvor, este tempo, Senhor, em que podemos chegar ao Teu trono e louvar o Teu nome, Senhor, mas agora pedimos que venhas continuar ministrando aos nossos corações por meio da Tua palavra que vai ser administrada, Senhor. Ó Senhor, que possamos manter os nossos corações abertos, Senhor, para Ti, Senhor, para receber de Ti aquilo que Tu tens para nós, Pai Santo. Pedimos que venhas abençoar o Teu servo, Senhor, fortalece e dar graça, Senhor, para que ele possa comunicar aquilo que Tu tens colocado no seu coração, Senhor. Senhor, desde já Te agradecemos e pedimos estas coisas em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, vamos receber o Santo Senhor, Pastor João, com a palavra neste momento. Amém? Podeis sentar-vos, irmãos. Amém. Temos a certeza que estamos no lugar certo, não é? Para receber de Deus aquela força e ânimo que nós necessitamos em cada dia da nossa vida, não é? Nós, quando vimos a casa de Deus, e é um exemplo que pode ser comparado. É como se nós, com os nossos carros, parássemos na boxe
para testar o nosso carro com o combustível, não é? A gente, durante um tempo, a gente tem combustível para andar, mas de repente, não é? A gente olha para o nosso manómetro e começa a ver o ponteirinho ali a descer e diz, está na hora de reabastecer, não é? E nós realmente, quando vimos aqui à casa de Deus, é precisamente isso, não é? Para reabastecer, não é? O nosso espírito, a nossa alma, não é? E é sempre um prazer e uma alegria nós estarmos na casa de Deus e podermos aprender mais e mais dele. Amém? Irmãos, há umas semanas atrás, se os irmãos ainda vou recordar vocês, nós estivemos a falar sobre, ou tivemos a abordar e a partilhar convosco sobre aquela parábola de Jesus, sobre a parábola das bodas, da ceia, não é? Daquele homem que fez uma festa, não é? Convidou, não é? As pessoas para estarem lá, não é? E o que eu queria agora, desde já, para dar ligação aos nossos pensamentos, e o irmão Jorge, por favor, vai pôr ali o primeiro texto de Mateus, capítulo 22, verso 1 e 2, para nós percebermos que Jesus quer ensinar ali, através desta parábola, não é? Que aquela festa, ela tinha alguns elementos que podem ser comparados com a nossa vida espiritual, não é? Por isso diz ali, e os irmãos que têm ali o texto podemos acompanhar na leitura, que diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, e agora repare que é aqui que eu quero chamar a vossa atenção, o reino dos céus é quê? É semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E a expressão que eu quero usar para introduzir os pensamentos de hoje é semelhante. Irmãos, então vou repetir aquilo que eu disse. Jesus quer ensinar que quando nós abordamos este texto desta festa, há elementos lá, e nós já fizemos isso, que podem comparar com a nossa vida espiritual. Então o que é que isto significa? Significa que a nossa vida terrena cristã tem elementos, tem comportamentos semelhantes, muito parecidos, que podem ser transportados para a nossa vida espiritual, não é? E neste contexto de uma relação da vida terrena com a vida espiritual, eu quero hoje, domingo, se Deus o permitir, partilhar convosco sobre o seguinte tema: corramos a carreira que nos está proposta. E vocês sabem, e o irmão Jorge vai pôr ali o texto para os irmãos acompanharem, que está na base de Hebreus, no capítulo 12 e verso 1. O apóstolo aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, diz precisamente isto. E este é o tema da minha meditação de hoje e no próximo domingo, se Deus o permitir. Que diz: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e agora cá está, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, por meio e por intermédio destes versos, nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus, que usou o seu servo, para usar um exemplo social, não é, de uma corrida, para quê? Para nos ilustrar a nossa vida cristã, não é? Então, aqui temos uma comparação, uma semelhança, uma corrida. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, assim como nós temos muitos exemplos, e Jesus usava muitos exemplos práticos da vida para explicar aspectos espirituais, eu também queria hoje e no próximo domingo usar alguns aspectos importantes relacionados com este aspecto do atletismo, ou de uma corrida, para aprendermos algumas coisas muito interessantes a nível espiritual, não é? Irmãos, mas não apenas este texto, e eu quero dizer isto a vocês, que não apenas neste texto, em outros textos, nós aprendemos e temos visto que a vida cristã, e isto é importante dizer-se, já tenho repetido isso muitas vezes, mas para reforçar o que vamos estudar, a vida cristã não está apenas circunscrita, não apenas é relacionada com aceitar Jesus como o nosso Salvador, não é? É importante e é fundamental, mas a vida cristã não apenas está circunscrita, não depende apenas de crer em Jesus. Crer em Jesus está tudo resolvido. Não. Nós podemos ver em vários textos da Bíblia, e nós vimos neste estudo que tivemos recentemente sobre esta parábola, que não apenas é importante crer em Jesus, mas há outros comportamentos
que é importante nós vivermos para podermos realmente fazer parte daquele grupo dos escolhidos que Deus tem escolhido para nós, tem escolhido de nós para subirmos com Ele para a glória, não é? Irmãos, vai muito mais para além a nossa salvação. E muitas vezes um cristão, aquelas pessoas pensam que só crer em Jesus é o suficiente. Não. Nós agora, no domingo passado, até tínhamos ali uma conversa no fim do culto muito interessante entre nós, eu, o irmão Jorge e o irmão Tony e o irmão Wesley C, sobre algumas questões que nós estamos a ver, que muitas vezes é o que nós dissemos entre nós, que há muitas denominações religiosas que nós respeitamos, mas ensinam coisas que não têm um contexto bíblico, não é? E nós estávamos a referir duas ali, que eram uns que acreditam que salvo uma vez, salvo para sempre, o que nós vemos que não, e também dissemos que muitas vezes muitos acreditam que é a predestinação, nós estamos predestinados para ser salvos e prontos, então está tudo bem, não vale a pena fazermos muito mais nada, porque se estamos predestinados vamos ser salvos. Mas não, irmãos, a Bíblia nos ensina desde Gênesis ao Apocalipse que não, que há muitos outros comportamentos que são importantes nós percebermos e vivermos para podermos estar um dia com o Senhor na glória, não é? Irmãos, a vida cristã engloba o viver de um conjunto de comportamentos determinados por Deus após nós crermos em Jesus como o nosso Salvador. Amém? Bom, então eu vou avançar porque não queria me perder muito, mas para perceber uma coisa que nós dissemos, eu só vou reforçar para entrarmos no contexto. Muitas vezes nós pensamos que a rejeição é da parte de Deus. Não, não é da parte de Deus. Deus não rejeita ninguém, não é? Deus chama a todos, Deus convida a todos. O problema da rejeição depende de cada um de nós. Se vestirmos ou não a veste que Deus espera de nós. Se nós vivemos a nossa vida de comportamento de acordo com a vontade de Deus, sim. Portanto, a rejeição, certa, não tem nada a ver com Deus. Deus não rejeita ninguém. Deus ama a todos, não é o que diz a palavra de Deus. O célebre versículo de João 3,16, o que é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que alguns... Não, para que qualquer que crê em Jesus, seja salvo. Portanto, Deus não rejeita ninguém. Nós, seres humanos, é que por vezes comportamos de maneira que leva a que Deus nos rejeite. Porquê? Porque há muitos comportamentos que não fazem parte da santificação, da pureza, da santidade que Deus quer, não é? Então, irmãos, o que eu gostaria hoje é, então sim, irmos concentrar-nos neste texto de Hebreus 12, o verso 1 e 2, para percebermos alguma coisa que nós temos aí. E então, o que é que nós vemos? Temos aqui que o apóstolo usa alguns comportamentos próprios de uma corrida, né, para nos depois transportar para o campo espiritual e mais facilmente nós percebermos o que é o nosso comportamento, o que é que nós temos nesta vida cristã, não é? E a primeira nota que eu quero deixar a vocês é que se o apóstolo diz corramos, se o apóstolo nos está a apontar a nossa vida cristã como uma corrida, então não é um passeio, é uma corrida, certo? E vocês sabem que um passeio é bonito, é bom, é agradável, mas não se compara com uma corrida. Porque um passeio a pessoa vai nas calmas, para. Na corrida não. A corrida o que é que ela tem? Tem um esforço, tem uma perseverança, não é? Irmão, tem o quê? Tem uma determinação que a pessoa não quer perder o objetivo. E qual é o objetivo? Chegar ao fim, chegar à meta, não é? Então, quando o Espírito de Deus diz corramos, Ele está-nos a dizer que a nossa vida cristã não é uma vida cristã de passeio. É uma vida de corrida, com esforço, com adversidades, com obstáculos, não é? Então, irmãos, isto é importante nós percebermos, porque às vezes as pessoas pensam que nós, depois de aceitarmos Jesus como o nosso Salvador, temos uma vida de passeio, não é? Temos uma vida... irmão, é bonito a gente passear, e há momentos da nossa vida cristã que o Senhor permite que haja um tipo de passeio, relaxamos, mas outras vezes não. Outras vezes há mais dificuldade, há mais choro, há mais adversidades, há lutas, há perseverança. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a entender isto, não é? Eu gostaria aqui de falar convosco e mostrar que não apenas o apóstolo aos Hebreus, mas, por exemplo, o apóstolo Paulo também fala disso. O apóstolo Paulo também compara a nossa vida espiritual com uma corrida. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versos 24 e 27, nós vemos isso aí. Diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm
mas um só leva o prémio. E agora diz, correi, de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar o quê? Uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim, olha cá está, eu corro. Não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vimos aqui então que Paulo, o que é que ele faz? Corramos. O próprio apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, confirma de que a nossa vida de cristã é como se fosse uma corrida, não é mesmo? Veja aqui, para abreviar alguma leitura, Filipenses 3,14, irmãos, olha, é ainda Paulo que diz, Filipenses 3,14 diz, prossigo para quê? Para o alvo, ou para a meta, não é? Pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós vemos vários exemplos aqui, o apóstolo Paulo, não é? E se nós formos recordar, e os irmãos recordem, que o mesmo apóstolo que escreve aos Hebreus, e nós estamos a ler o capítulo 12, mas se você ler o capítulo 11, o que é que você tem no capítulo 11? Sabe como é? Uma lista de quê? Dos heróis da fé, daqueles atletas, no sentido da corrida que estamos a ensinar, que correram a sua carreira, não é? E que graças a Deus chegaram ao fim. Mas nós sabemos pela leitura que muitos deles foram o quê? Por dificuldades. Atravessaram fogo, atravessaram a morte, atravessaram tantas dificuldades, mas eles pela fé, com confiança em Deus, confiando em Deus, chegaram até ao fim e eles estão a ser o quê? Um exemplo, um estímulo para a nossa caminhada. Amém, irmãos? Hoje é a tua vez e a minha vez de entrar na corrida. Não é? Eles, graças a Deus, já terminaram a sua corrida, não é? Eles já estão na presença de Deus, gozando daquilo. Agora, hoje não. É você e eu que ainda estamos a correr. É um momento de corrida, não é? Irmãos, há uns anos atrás, nós tínhamos outros também, irmãos nossos, a correr. Mas esses já chegaram ao fim da sua carreira, não é? Deus já os chamou à sua presença. Eles já estão a descansar. Mas nós ainda não. Enquanto estamos aqui, o que é que nós temos de fazer? Correr. Temos que correr. E quando nós falamos em correr, o que é que nós estamos a fazer? Já estamos a pensar na nossa mente que vamos encontrar o quê? Dificuldades. Temos que ser perseverantes. Não podemos desistir. Porque diz aqui o apóstolo, se você quer ganhar o prémio, você tem que chegar ao fim. Amém, irmão? Se nós queremos desfrutar da presença de Deus, temos que ser fiéis até ao fim, irmãos. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Nós não podemos pensar, como muitas pessoas pensam, que a vida termina na sepultura, não é? Não, a vida não termina no pó. Não. O corpo é que fica destruído no pó. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele vai para a presença de Deus, ele vai na eternidade, ou para Deus, ou para o castigo, a disciplina, não é? O fogo, como diz a palavra de Deus, não é? Irmãos, então que Deus nos ajude a entender isto, que hoje é o dia da nossa corrida. Amém? Você e eu hoje estamos a correr, não é? Estamos a correr. Então, irmãos, eu gostaria, então, de agora, como é que eu disse, a tal frase que eu disse no princípio de semelhança. Então, eu gostaria de apanhar convosco alguns aspectos importantes próprios de uma competição, para nós depois transportá-los para o campo espiritual e percebermos o que é que o Senhor, o Espírito de Deus, nos quer dizer e quer nos ensinar nesta corrida que nós estamos a viver, não é? E a corrida, já lá vou reforçar daqui um bocadinho, mas nós já estamos a começar hoje a nossa corrida desde o dia que aceitamos Jesus como o nosso suficiente Salvador. Nós estamos a começar a correr a nossa corrida espiritual e queremos chegar até ao fim. Irmãos, o primeiro aspecto que eu queria partilhar convosco, e eu penso que os irmãos têm uma mínima noção disso, é que uma corrida não é uma decisão do atleta, mas é de uma organização, certo? Uma prova, uma competição, não é um atleta que define, não é? Não é o atleta que decide o que é que nós temos de fazer. Então, no sentido espiritual, e cá está, vamos transportar isto para o espiritual, o que é que isto significa? Significa que nós temos que participar de uma corrida, da nossa corrida cristã, mas a corrida espiritual é definida por Deus, certo?
Não é você nem eu que define se queremos correr ou se vamos correr ou como vamos correr. Não. É uma determinação de Deus, irmãos, não é? A passagem bíblica demonstra isso mesmo. Vamos lá ler Hebreus 12:1, irmão Jorge. Eu não sei se uma vez ou outra, eu acho que não tenho a sequência toda do 12:1, mas, irmão, obrigado. O que é que diz ali? Veja lá, vamos lá. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. E agora repare o que é que aconteceu aqui, não é? O que é que diz lá? Aqui o meu texto fugiu do sítio, não é? Aqui. Vamos, aqui, deixa-me apanhar aqui o texto. Está aqui, 12, para eu ficar. Corramos, e o pecado que tão de perto nos rodeia. E o que é que diz lá? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Né? Então, se a expressão é nos está proposta, é porque é algo que vem de fora. Não somos nós que decidimos. Ela está nos proposta, ela não está nos apresentada. Não é? Irmãos, Deuteronômio 30, 15 e 16, já o Espírito de Deus falava disto ao seu povo, lá de Israel. O que é que ele diz lá? Vês aqui, hoje te tenho proposto o quê? A vida e a vida e o bem, a morte e o mal. Te tenho proposto. Irmão, Deus ainda hoje continua a propor, através do seu Espírito, através da sua palavra, aquilo que Ele quer de nós. Aquilo que Ele deseja de ti e de mim. Não é? Os versos 19, ainda de Deuteronômio 30, diz lá: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Não é? Irmãos, então, cabe a cada um de nós escolher participar na corrida. Mas quem define é Deus. Não és tu, nem eu, não é? O próprio Senhor Jesus, Ele apresentou-se ao mundo como o quê? O próprio caminho, não é? Que leva a Deus. Ele diz, eu sou o quê? Lá em João 14:6. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então Deus é que propõe esta corrida. Nós apenas temos de decidir correr ou não. Decidir a escolha, como diz o versículo, a escolha é tua. Amém? E repara ainda outro versículo aqui que eu tenho referido nas minhas anotações, em Mateus 17:5, não é? É o próprio Espírito de Deus que diz, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia, o que é que ele diz? Este é o meu filho amado, em quem me compraste, e escutai-o. Irmãos, Jesus veio a este mundo para nos mostrar o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, que Deus nos ajude a entendermos isto. A corrida espiritual não é uma corrida ao seu gosto, mas é uma corrida ao gosto de Deus. É Deus que determina a corrida, não é? Ainda neste texto de 12:1, vemos uma outra expressão que mostra que a corrida não depende de nós. Não sou eu que tomo a minha decisão. O que é que diz lá? Diz aqui, corramos, não é? Corramos. Ora, corramos está o quê? Isto está na forma de uma ordem. Está numa ordem. Então não é uma decisão que tu tomas, não, é uma ordem de Deus, é uma exigência de Deus. Deus está chamando a cada um de nós para correr a nossa caminhada espiritual, não é? Corramos a caminhada espiritual, não depende de, eu hoje não me apetece, eu hoje, não. Não, nós hoje temos que continuar a correr, não podemos parar, não é? Porque, irmão, quando paramos, não é? Deixamos na mão de estar envolvidos no aspecto espiritual, deixamos de estar em comunhão com Deus. Não? A nossa corrida não é para ficar parada a admirar a panorâmica, não. É para correr, é para continuar dia após dia a seguir a etapa por etapa. Amém? Irmãos, assim sendo, não é? Se a corrida é uma exigência de Deus, nós como cristãos temos que estar prontos para correr, prontos para avançar, não é? Não para parar, não é? Uma vez o Senhor Jesus disse a Israel, levantai-vos e andai, não é? Porque aqui não é o lugar, não é? Irmão, Deus não nos determinou o mundo para nós estarmos aqui, nós temos que caminhar a nossa carreira espiritual. Então, qual é o primeiro ponto que eu mencionei? É que a carreira, não é? Não é nós que a decidimos, mas é
Deus que a determina. Em segundo lugar, irmãos, a carreira tem um percurso, uma corrida tem um percurso. Não é? Mas o percurso também ele é determinado pela organização. É por Deus que determina no sentido espiritual a nossa caminhada. Não somos nós que dizemos, eu não quero isto, eu quero aquilo, não é? Quando os atletas vão fazer uma corrida, não é? Muitos deles, e até em provas de automobilismo e tudo, eles fazem o seu o quê? O seu teste. Eles primeiro vão investigar. Porquê? Porque não é eles que decidem, eu não quero esta curva assim, eu quero mais uma curva, não quero aqui uma subida, não quero aqui, quero uma... Não, a organização determinou e o atleta tem que se sujeitar aos obstáculos, às lidas, não é? Irmão, o percurso da nossa vida espiritual é determinado por Deus. Não é? Não sou eu e tu que dizes eu quero isto e eu quero aquilo. Em cada dia nós temos uma etapa. Cada dia nós temos uma situação diferente. Não é? Em cada dia nós temos que caminhar. Mas logo mais nós vamos chegar à meta. Não é? Mas não podemos o quê? Desfalecer. Não podemos parar. Temos que ir caminhar, não é? E, irmãos, e outra coisa importante que nós temos que saber. Muitas vezes nós desanimamos, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos dar a força para continuar caminhada. Como eu disse a vocês há pouco, e agora está aqui o texto que eu queria mencionar, e o irmão em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que eu disse que alguns já estão na presença de Deus, não é? Alguns já estão lá, descansando. Mas agora, irmãos, qualquer dia, se Deus quiser, vai chegar o pelotão, não é? Vai chegar o grupo todo, não é? De vez em quando nas corridas, não é? Chega um à frente, depois chega o outro, depois chega o outro, outros dois ou três, mas de repente vem o grupo todo, não é? E vai chegar este dia também. Se Deus demorar em vir buscar e chamar o seu povo, não é? Então vai chegar o dia em que vamos ser todos, não é? Lá diz o verso 17, não é? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, que Deus nos ajude. Se Deus, por qualquer razão, não nos chamar individualmente, que nós possamos estar envolvidos neste grupo, que vai chegar o dia da presença de Deus, não é? Irmãos, em cada dia, não é? A nossa meta está mais próxima, não é? Romanos 13, 11, olha o que é que diz ali, Romanos 13, 11. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos do sono. Porquê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. E se formos ler Apocalipse 1:3, são palavras do próprio Senhor Jesus, não é? E o que é interessante aqui, eu já antecipo, que o livro do Apocalipse, segundo os historiadores, foi escrito por volta do ano 90. Olha o que é que Jesus, nessa altura, ele diz. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porquê? Porque o tempo está próximo. E agora, já perceberam porque é que eu há um bocado disse que foi escrito no ano 90, não é? Foi escrito no ano 90 e o próprio Espírito de Jesus dizia o quê? Já está próximo. Mas, irmão, se naquele tempo já estava próximo, o que é que nós diremos hoje? 2000 anos depois. Está pertíssimo, não é? Está muito pertíssimo, não é? Então, irmãos, nós temos que estar atentos nesse aspecto. Porquê? Porque, irmão, está pertíssimo. Está muito bem perto de nós. O dia em que o Senhor irá chamar, irá terminar a corrida espiritual, não é? Irmãos, eu falei a vocês há pouco que a corrida é determinada por Deus e o percurso também é determinado por Deus. E agora, como é que é o percurso? Olha o que é que diz ali, Provérbios 15, 24. O percurso espiritual é subir. Ninguém gosta de subir, pois não? É difícil. Mas olha o que é que diz lá, Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para quê? É para cima. Para que ele se desvie do inferno, está em baixo. Colossenses 3, 1 e 2, o que é que diz lá? Repare, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, o que é que ele diz lá? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E o verso 2, o que é que ele diz? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, não é? E Lucas 12, 34 diz ainda, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso
coração. O que é que o Senhor diz? Se já ressuscitaste, se já aceitaste Jesus, se hoje já estás nesta corrida espiritual, onde é que é? Como é que é a corrida? É para cima. Olhai, buscai para cima. Nós temos que pensar em cima. Infelizmente, muitas vezes as pessoas não querem subir porque é difícil. Mas, irmãos, a nossa caminhada espiritual é para cima. Não é? Onde é que diz lá o versículo? Onde Jesus está assentado à destra de Deus. Ao pensar no percurso que é para cima, o que é que isso indica? Significa que este percurso exige força. Não é? Exige que a pessoa esteja preparada para subir, não é? É sempre a subir, a subir, a subir. Eu lembro-me, nem todos os irmãos, se calhar alguns de vocês ver, por exemplo, em Portugal, quando nós temos aquela corrida dos ciclistas, há lá lá na Senhora da Graça, lá em Portugal, e aquilo é mesmo a subir a pique, e é difícil às vezes olhar, e os ciclistas muitas vezes não conseguem, não é? É muito difícil subir, porque ali está quase tudo a pique, não é? Irmãos, e a nossa vida muitas vezes espiritualmente é assim. A nossas vezes não é plano. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade em ultrapassar os nossos obstáculos, a nossa dificuldade, não é? Irmão, nós temos que ter cuidado, porque nesta caminhada muitas vezes há pessoas que nos querem deitar abaixo, não é? Porque, irmão, é muito mais fácil deitar abaixo uma pessoa que está a tentar subir, não é? Do que uma pessoa está a tentar correr, não é? Irmãos, e o inimigo, muitas vezes ele procura deitar-nos abaixo, não é? Mas há uma coisa que nós temos que entender, irmãos. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos ajudar a caminhar e a subir. Olha o versículo de Isaías 41:13, não é? Mesmo nesta caminhada de dificuldade, olha o que é que diz lá Isaías, o que é que o Espírito de Deus disse. Porque eu, o Senhor teu Deus, o que é que ele diz? Te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajude. Amém? Então, irmãos, aqui é o meu apelo para todos nós que estamos aqui, para aqueles que nos acompanham e para os irmãos que estão ausentes. Nós queremos dizer, irmãos, a dificuldade que estão a vir à vossa vida não deve ser razão para parar, para desistir, para voltar para trás, não é? É para continuar. Porquê? Porque o Senhor diz, eu te tomo pela mão direita, eu te ajude, não é? Irmãos, que Deus nos ajude a saber que este percurso, mesmo sendo a subir, não estamos sozinhos, não é? Temos o Espírito de Deus que nos ajuda a caminhar. Às vezes as pessoas dizem, porquê que me acontece isso? Porquê que me acontece isso? Irmão, as provas não somos nós que a definimos, não é? As provas são como estão. E nós sabemos que o nosso inimigo, diz a palavra de Deus, que ele lança diante de nós obstáculos, dificuldades, não é? Para nós podermos ficar para trás, ou desistir, ou não é? Voltar para trás, desistir, parar. Não, irmãos, que Deus nos ajude a enfrentar os obstáculos e correr e avançar, irmão, porque Deus está connosco. Não estamos sozinhos nesta corrida. Isso é que é fundamental, não é? Há um terceiro aspecto também muito importante numa corrida que eu quero partilhar convosco, que é como é que se enfrenta uma corrida. As pessoas têm um projeto, está uma corrida, está como é que é dizer, um percurso determinado, e a pessoa sabe que tem que correr, o que é que ele tem que fazer? Antes disso, tem que se preparar. Se ele tem uma corrida, ele tem que se preparar. E para preparar-se, o que é que ele faz? Ele tem que estar fisicamente e psiquicamente preparado. Ele treina, ele esforça-se. Para quê? Para enfrentar. Irmão. Também nós, no sentido espiritual, nós temos que estar em cada dia da nossa vida preparados, não é? Fisicamente, psiquicamente, espiritualmente, para enfrentar as adversidades da vida. Não é? Muitas vezes as pessoas desistem, não é? Irmãos, eu conheço alguns, e vocês se calhar conhecem, pessoas que se converteram ao Senhor, entraram nesta corrida, todos felizes, mas de repente surgiu um problema, surgiu uma dificuldade. E agora porquê? Deus assim, porque Deus assado, porque isto, porque aquilo, e desistem e voltam para trás, irmão, não é? Porquê? Porque não estavam fortes, não estavam fisicamente, espiritualmente preparados para enfrentar as adversidades, irmão. E nós espiritualmente, irmão, temos que estar preparados espiritualmente para enfrentar os obstáculos que possam surgir nesta corrida, não é? E agora vou-vos apresentar algumas maneiras de fazermos a nossa preparação espiritual.
o atleta também se prepara, não é? Também levanta-se de manhã, corre, vai, não é? Uns dias com chuva, outros dias com sol, outros dias a descer, outros dias a subir. O atleta prepara-se para tudo. E nós, espiritual, também temos que nos preparar. Primeiro, qual é a nossa primeira preocupação para nos preparar? Termos uma intimidade com Deus. Ninguém consegue ter vitória na sua corrida se ele não tiver uma intimidade com Deus. Porquê? Porque Deus, não é? É um ser que nos fortalece. Irmão Jorge, Efésios 6:10, está lá. O que é que nós dizemos neste versículo ali, Efésios 6:10? Diz lá, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos aqui, no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, Deus é o ser certo que nos orienta, que nos treina, não é? Ele é aquele como um massagista, não é? Que vai ali aos músculos, massagem nas pernas, para que o atleta possa correr, não é? Às vezes nós vemos, até no nível do soccer, o futebol, ou em Portugal é mais o futebol, aqui é mais o soccer, de repente tem aquelas câimbras, não é? E vai lá o massagista, lá outra, a fazer nos pés. Porquê? Porque acontece. Irmãos, e no sentido espiritual, transportando isto para a realidade da nossa vida espiritual, muitas vezes nós temos umas queimbras, não é? Às vezes a gente parece que fica petrificado, não consegue andar, irmão. Mas o nosso Deus é aquele Deus, aquele massagista, aquele treinador que chega lá, faz-nos as massagens, não? O Espírito Santo de Deus ajuda-nos, dá-nos uma força, dá-nos um ânimo para caminhar, irmão, não é? Então, se nós não temos esta intimidade com Deus, falta-nos este apoio espiritual. Falta-nos esta força, irmão, não é? O próprio Senhor Jesus, lá em João 15:5, o que é que ele diz? Eu sou a videira verdadeira, não é? O meu pai é o lavrador, não é? E depois o que é que ele diz na parte final? Sem mim, nada podeis fazer. É isso que é importante, irmãos. Sem Deus, sem Jesus Cristo na nossa vida, nós dificilmente conseguimos enfrentar as adversidades da nossa vida. Amém? Irmãos, o poder para resistir às adversidades da vida, irmãos, não vem apenas de um treino de nós. Vem da força que vem de Deus, não é? Fortalecei-vos na força e no poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, da sua autoridade. Que Deus nos ajude. Isto é a melhor solução que nós temos, irmãos, para estarmos connosco, para caminharmos. É? Lembra-se lá em João 14:26 o que é que Jesus disse? Diz que o Pai ia enviar o Consolador, não é? Que ele ia estar connosco, não é? Irmão, o Espírito, deixem-me também, com todo o respeito, eu não quero entrar em conflito com ninguém, mas, por exemplo, nas provas de corrida de automobilismo, não é? Você sabe que vai o piloto e vai o copiloto, que ele vai ao lado dele, e vocês sabem que ele leva uma folha, não é? E ele vai dizendo a ele, daqui a bocado, olha, a curva é para a direita, a para a esquerda, porque se os irmãos já acompanharam alguma transmissão, vê que a velocidade é tão grande, não é? Que não dá para perceber a distância e a velocidade que vai, se a curva é para um lado, se é para o outro, às vezes é de noite, é escuro, não é? E o que é que acontece? Ele só vai apenas seguir as instruções do que vai ao lado. Diz, olha, mete uma mudança, olha, é uma à direita, olha à esquerda, desacelera, acelera agora, e ele vai fazendo. E o que é que eu quero dizer isto, espiritualmente? Se nós temos uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele é como este copiloto, não é? Ele é como o copiloto que diz, calma, não desanimes, o Senhor está contigo, vai devagarinho, vai embora, vamos embora. Olha, irmão, estão a entender às vezes nós olhamos para pessoas amigas que têm problemas, dificuldades, depois desanimam, outros chegam ao ponto de se suicidar, acabar com a vida, sabe porquê? Porque falta-lhes o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas. Ele é que vai dizer, calma, agora não aceleres agora, não é? Desacelera, calma, tem calma, aí vamos à força. Que Deus nos ajude. Estamos a entender esta situação? Não é? Como Deus transporta para a vida espiritual aquilo que nós aprendemos na vida secular, não é? Então, irmãos, que Deus nos ajude a olhar para isto e em segunda... Agora vamos voltar mais uma coisa. Já vimos que a primeira é manter comunhão com Deus e em segundo lugar, também para nos fortalecermos, nós precisamos de ter um conhecimento profundo das
Escrituras, não é? Estas Escrituras são, de certa forma, aquilo que eu estava a dizer do copiloto. É o plano, não é? É aqui que nós vemos que a curva é para um lado, aqui que a curva é para o outro. Aqui vemos o que é que o Senhor quer de nós, o que é que o Senhor não quer de nós, o que é que o Senhor gosta de nós, o que é que Deus não gosta. E nós temos que correr esta caminhada espiritual olhando para as Escrituras. Olhando para o livro de Deus. Não é? Sabendo e conhecendo as Escrituras. Não é? Irmãos, há vários versículos aqui, não é? O Salmo 1 e 2, vou começar por ele, que está ali, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos... Mas o quê? Mas antes o que é que ele tem? Tem o prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Amém? Irmãos, a solução é importante. Veja, primeiro, ter uma intimidade com Deus, ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida e depois olhar, ler, estudar a palavra de Deus, porque Ele nos dá o caminho, não é? Não é? A palavra de Deus diz, não é? A palavra de Deus é como o quê? Ela é luz para o meu caminho. Não é? Ela é luz para o meu caminho. A tua palavra é luz para o meu caminho. Não é? Lá em 1 de Timóteo, vou avançar, a 1 Timóteo 3, 16 e 17, diz que a palavra de Deus, olha aqui o que ele nos ensina. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Ensinar, redarguir, corrigir, instruir. Amém. Não há nada melhor do que você caminhar olhando para a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem todas as respostas para a nossa vida. Seja qual for a maior dificuldade, o Espírito de Deus está connosco, não é? É as Escrituras que desenvolvem nós o quê, irmão? A fé em Jesus Cristo, certo? A palavra de Deus diz lá, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé. E a fé é quê? A fé nos leva a acreditar em Jesus. A fé nos leva a depositar em Jesus. A fé nos leva a olhar para Jesus, não é? Por isso, olhamos o que é que diz lá o versículo, nos diz, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, é aqui, é nesta palavra que nós aprendemos a nos fortalecer. Mais uma coisa que eu quero dizer a vocês. A palavra de Deus é também como aquele alimento, não é? O atleta tem que comer. Se o atleta não se alimentar, não consegue fazer a sua corrida. Não é? E a palavra de Deus lá, Mateus 4:4, quando o inimigo tem uma luta com Jesus, Jesus diz algo fundamental na nossa vida e neste contexto. Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Mas de toda a palavra que sai de Deus. Nós queremos viver, queremos estar fortes, queremos ter este alimento, então temos que nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Terceiro, estamos na preparação, não é? Como é que nós nos preparamos fisicamente? Comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus, não é? Olhando para a palavra de Deus, e também temos um outro meio que também é muito importante, que é a oração. E o que é a oração? A oração é o meio de nós nos comunicarmos com Deus, não é? A oração é o meio de nós pedirmos força a Deus. A oração é o meio de nós dizermos a Deus, Senhor, eu estou desorientado, eu estou perdido, eu preciso de Ti, irmão, não é? Então, se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo, se nós tivermos a palavra de Deus em nós, e se nós tivermos esta prática de orar e expor o nosso coração a Deus, não é? Deus vai nos orientar, não é? Lá o célebre versículo que nós bem conhecemos diz 7:7, Mateus 7:7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, não é? Então nós temos que pedir ao Senhor. E nós precisamos ter esta prática do dia a dia, não é? De orar a Deus. Irmãos, eu tenho aqui vários exemplos e como não quero avançar muito na hora, para lembrar os irmãos conhecem muito bem. Vários servos de Deus tiveram grandes dificuldades, tiveram grandes lutas na sua carreira espiritual, mas eles, através da oração, eles venceram, não é? Lembramos de Daniel, não é? Diz lá o texto da palavra de Deus que quando Daniel soube que ia haver um decreto que não se podia adorar senão o rei, o que é que diz a palavra de Deus? Daniel não se preocupou muito com isso. Como era costume ele orar, ele continuou a orar. Diz que abriu a sua janela e continuou a orar. E o que é que aconteceu? Ele foi posto na cova dos leões. E o rei ficou perturbado. E no dia quando chega ao pé dele, diz assim, será que o teu Deus te cuidou, Deus? Eu estou aqui porque Deus mandou um anjo e o anjo fechou a boca dos leões.
Um homem que na hora da dificuldade, ele sabia ter comunhão com Deus, ele sabia ter intimidade com Deus, ele conhecia as Escrituras, irmãos, e orava e Deus o abençoou. Não é? Irmãos, o próprio Senhor Jesus, não vamos correr muitos mais, já viram outros homens de Deus, mas o próprio Senhor Jesus, o que é que ele disse? No momento da cruz, o que é que ele disse aos seus discípulos? Vamos até ao monte. E diz que quando foi ao monte de Getsemane, não é? Ele disse assim, ficai aqui que eu vou orar. E foi dizendo ao Pai, está a ser difícil este momento, não é? Se for por mim, eu não queria ir à cruz, não é? Mas o que é que ele diz ao Senhor? Faça-se a tua vontade. E diz a palavra de Deus que ele começou a transpirar o sofrimento, a dor, né? E diz o texto que o anjo de Deus veio confortá-lo. Mas o que eu gosto de uma expressão, eu vou ver se aqui eu encontro a expressão aqui nos meus apontamentos. Irmão, ponha só estes versículos, os irmãos conhecem o texto. Lucas 22:39. Porque é este versículo ali que eu tenho uma nota que eu queria chamar a vossa atenção. Não é? O que é que diz ali? E saindo foi como? Costume. Jesus já era próprio dele. Jesus já tinha a sua vida prática da oração. E por isso ele foi ao Monte das Oliveiras e os levou dos seus discípulos, porque ele tinha necessidade de encontrar força, ânimo e coragem para enfrentar a cruz. Amém? Ele diz, se fosse por mim, eu não queria mal ao Pai. Faça-se a tua vontade. Então esta caminhada, esta corrida de Jesus, irmãos, era dura, era difícil. Mas ele sabia, não é? Que Deus estava com ele. Amém? E ainda vou lembrar o apóstolo Paulo. Quantas vezes o apóstolo Paulo entrou em dificuldades e o que é que ele fazia? Ele orava a Deus. Há aquele célebre versículo que nós muitas vezes usamos, e eu tenho usado tantas vezes isto para animar os irmãos, porque alguns pensam que um crente não tem doenças, não tem problemas, depois que aceita o Senhor Jesus, está intocável, não é? Fica todo perfeito, não é? Não há dificuldades, não há doenças, muitas vezes até escondem, não dizem nada a ninguém para ninguém saber que eles estão com problemas, mas não, irmãos, nós humanamente somos servos de Deus, somos filhos de Deus, mas estamos neste mundo, o nosso corpo é débil, é fraco, come coisas que não deve, faz coisas que não deve, e portanto nós não podemos pensar que agora somos intocáveis e que não há... Não. E o próprio homem de Deus, e há dias estava a conversar com um irmão e estava-lhe a dizer, irmão, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu penso que o irmão, e eu falo por mim, mas penso que o irmão também vai concordar comigo. Nós não somos seres superiores a Paulo, ou somos? Nós não achamos. Paulo sim, é uma pessoa que estava num nível muito superior a nós, a nível espiritual, não é? Irmãos, Paulo tinha uma grande intimidade com Deus, Paulo tinha uma coisa maravilhosa com Deus, e no fim de contas diz ele que ele por 3 vezes orou ao Senhor para que Deus lhe tirasse o quê? Uma doença que ele tinha no corpo dele. E o que é que Deus lhe respondeu? A minha graça te basta. Paulo, aguenta, desculpem a expressão, aguenta, mas eu estou contigo. Para te ajudar, para te fortalecer. Lá está a tal corrida. Paulo tinha esta corrida, e nesta corrida ele tinha este grave obstáculo. E ele podia dizer, Senhor, tira lá o obstáculo da minha frente. E o Senhor disse, não tiro. Continua, salta o obstáculo que eu estou contigo. Salta que eu estou aqui. O Espírito Santo está connosco, irmão. Que Deus nos ajude a saber, a nunca recuar, a não pensar, agora, que desgraça, porque é que me acontece isto, irmão? Há muitas razões e o tempo não dá, mas nós, pelo Espírito Santo de Deus, passamos a ter a consciência se há alguma coisa que realmente está empecada na nossa vida e está uma disciplina de Deus, é uma coisa. Senão nós sabemos que Deus disse, a minha graça te basta, eu estou contigo. Há uma luta, há dificuldade. Irmão, eu não quero ser indelicado com ninguém, mas infelizmente os irmãos sabem. Há pessoas que acham que um crente não pode ter câncer. Quem é que disse isso? Onde é que está isso escrito? Onde é que está isso escrito? Mas há ideologias religiosas que não. Que o crente não fica santificado, que não dá nada. Irmão, isto é uma maneira de desvirtuar o grande ensino da palavra de Deus. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus está connosco. O nosso Deus nunca nos abandona. Se tu tens que passar esta luta, amém.
É uma forma de nós provarmos a Deus que o amamos na luta, na dificuldade. É o que eu tenho dito muitas vezes, irmão. Você tem esse problema, não? Então, vai em frente. Porque você prova a Deus que você não desanima. Onde é que Jó foi o grande vitorioso? É quando ele está lá cheio de chagas e a mulher dele diz, abandona Deus, para que é que interessa ser Deus? Ele diz, não. Então, eu confio em Deus. Nem que eu vá sem nada. Eu sei que o meu Redentor vive. Se Ele entender que me deve curar, Ele cura. E assim aconteceu, irmãos. Que Deus nos ajude a entender isto, não é? Na nossa luta temos lutas, temos dificuldades. Nem sempre é uma reta boa. Mas, irmão, que Deus nos ajude. A promessa de Deus. Estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém? Então, deixem-me, antes de entrar num ponto final, deixem-me dizer que as Escrituras dizem que, irmão, se nós temos o Espírito Santo de Deus connosco, se temos intimidade com Deus, se temos bem instruídos na palavra de Deus, se praticamos a oração, irmão, nós vamos vencer. Não é? Vamos continuar no sentido de vencer, quer dizer, vamos avançar, porque Deus está connosco para nos ajudar. Amém? Um último ponto que eu queria também falar convosco, que é, se o irmão Jorge puder ir, eu não sei, não deve estar na sequência, mas se puder ir para Hebreus 12:1, você vai ver ali alguma coisa importante que nós temos ali para nos dar no último toque final. Hebreus, no capítulo 12 e verso 1, o que é que diz lá? Deixe-me aqui abrir também a minha Bíblia para apanhar aqui o texto convosco. Hebreus 12, não é? Verso 1. Ok. Vamos lá ler então, irmãos. Diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e agora cá está. O que é que diz lá? Diga comigo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência. Deixemos todo o embaraço. Irmão, então, um atleta para correr, irmão, ele procura o melhor que pode é ir o mais leve possível. Porque cada peso, cada peso, sim é que esteja no seu corpo, é mais difícil a corrida. Então vejam o que é que diz o Espírito Santo de Deus. Diz que tira todo o embaraço. Eu estava a ler um aspecto histórico daqui que dizia que antigamente, nos tempos antigos, os atletas, quando começavam a treinar, eles tinham uma característica muito engraçada. Eles costumavam vestir roupas pesadas e amarravam pequenos pesos nos tornozelos para treinar. Mas quando iam para a corrida, eles tiravam isso tudo, não é? Porque ajudava a fortalecer os músculos, não é? Então eles treinavam com pesos, não é? Mas depois na corrida, como é óbvio, eles tiravam tudo isso para poder fazer a sua corrida, para lhes dar uma leveza, irmão, não é? Então, irmãos, o que é que nós precisamos de entender aqui, que Deus nos quer ensinar? É que há coisas na nossa vida que muitas vezes dificultam a nossa caminhada, na nossa corrida. Nós queremos correr, mas muitas vezes há coisas que nós temos. Eu já tenho dito aqui muitas vezes aos irmãos e vou repetir mais uma vez. Uma das coisas que eu gosto naquele texto daquele cego é quando Jesus o chama, o que é que ele diz? Diz que ele atirou a sua capa fora e correu. Não é? Porquê? Porque ele não queria que nada o impedisse de chegar a Jesus. E nós na nossa vida, muitas vezes, olha o que é que diz aqui a palavra. Correi, não é? Correi. Mas para correr temos que nos desembaraçar das coisas da vida, não é? O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9:24 diz precisamente isso, a parte final do texto diz, correi de tal maneira que o alcanceis, quer dizer, o prémio. Nós temos que correr de tal maneira que vamos conseguir alcançar. Para isso você tem que abdicar dos seus pesos, de coisas que podem prejudicar a sua caminhada espiritual, não é? Irmão, eu pedi, não sei se o irmão António colocou ali, o mesmo texto de Hebreus 12:1 em várias traduções da Bíblia. Não é? Eu gostei de ler este texto com várias traduções da Bíblia. Não é? Não sei se o irmão Jorge vai nos ajudar, se estão ali, vamos lá ver, para ver como às vezes as traduções da Bíblia são muito úteis. Não é? Esta é a nossa normal, não é? Ok, exatamente. Olhem lá ali. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha o que é que diz lá. Livremo-nos de quê? De tudo aquilo que nos
atrapalha. Não é? Daquilo tudo que nos atrapalha. Vamos ficar aqui que já lá vamos. Está a perceber? O outro texto, irmãos, que é da a Bíblia, não é? Bíblia Viva, se eu não estou em erro, o outro texto. O que diz? Olha aqui. Visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós, não é? Qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Não é? São expressões diferentes, mas vejam que há muitas coisas na nossa vida que nos dificulta. Mais uma ou outra que é a revista atualizada, não é? Que tem mais um. Olha o que é que diz lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. E é esta expressão que eu vou usar para percebermos o que é. Diz para nos desembaraçar de todo o peso. Não é? E este peso não fala do pecado, não é peso de pecado. Porquê? Porque a seguir vem, não é? Está diferente. É peso e depois o pecado. Portanto, não podemos pensar que o peso que está lá é o pecado. Não. É alguma coisa que não é do pecado, mas que se transforma em peso. Em alguma coisa que nos atrapalha, que nos dificulta, não é? E o que eu queria partilhar precisamente isso. O que é que significa? O peso é tudo aquilo que nos, não é? Que nos aproxima do chão, certo? Não é? Quando nós pomos um peso, o peso não dá para... Não é? E o que é que significa isto? Coisas da nossa vida que nos agarram a este mundo. As nossas paixões, as nossas ambições, não é? Tudo aquilo que nos agarra a este mundo, não é? Irmãos, é este o peso, porque a palavra de Deus diz, não é? O que é que ele diz lá? Não é? Já lemos, buscai as coisas que são de cima, e onde está o vosso coração está, onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Então, há coisas na vida que se nós nos agarrarmos às coisas deste mundo, o que é que acontece, irmãos? Não é? Nós estamos a dificultar a nossa caminhada espiritual, não é? Bom, eu vou dar um exemplo que eu tenho aqui para falar convosco. Por exemplo, irmãos, assistir à televisão não é pecado. Há muitos anos atrás, algumas pessoas pensavam com isso, mas eu não vou entrar em programa disso. Era pecado ver televisão. Não é pecado. Agora, o problema que está aqui é que o tempo que nós muitas vezes podíamos buscar a Deus e meditar, estamos a ver a televisão. Aí é que já é uma dificuldade. A televisão não é pecado assistir à televisão. Não é pecado, mas é um peso que nos está sobre nós, se nós em vez de estarmos a adorar a Deus, buscar a Deus, vir à igreja, adorar a Deus, ficamos a ver a televisão. Então a televisão já nos está a tirar o tempo de Deus, certo? Irmãos, passear, namorar, relacionar-se com as pessoas e tal, não é pecado, ou é? Mas se essas coisas tirar o momento de intimidade e de comunhão com Deus e nos levar até a outras coisas, como por exemplo diz as más companhias são como fermentos, são como coisas, não é? Então aí sim já está. Não são coisas más, mas são o quê? São pesos. São comportamentos que não nos deixam caminhar. E isso, irmãos, que Deus nos ajude. Na nossa caminhada, o que é que nós temos de perguntar? Senhor, será que estas coisas estão a prejudicar a minha caminhada? Será que eu estou a ficar carregado com essas coisas? Por isso diz aqui, deixai todo o embaraço. Eu gosto, desembaraçando-nos de todo o peso. Amém? Então, irmão, peso é tudo aquilo que nos agarra, que nos prende a este mundo. Amém? 1 Coríntios 10, 23, olha o que é que diz o apóstolo Paulo lá. É um versículo que eu gostava de ler a vocês, que já há muito tempo, desde bem pequenino, ficou bem marcado em mim. 1 Coríntios 10, 23 diz, todas as coisas me são... Mas o que é que ele diz lá? Mas nem todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas as coisas... Foi isso que eu disse. Tudo é possível. Nós podemos fazer tudo. Mas há coisas que não são benéficas para nós. Que nos atrasam na nossa caminhada espiritual. Que nos desviam dos alvos de Deus. Amém? Então que Deus nos ajude, não é? Olha, eu tenho ali o texto, dois exemplos. Lá em Êxodo, Lucas, vemos aquele homem que queria seguir a Jesus. E ele disse, Senhor, deixa-me ir contigo. E o Senhor disse, vem e segue-me. Ele disse, Senhor, mas primeiro, deixa-me ir... Diz lá o Lucas, eu vou para não falhar. Lucas 9:59. Deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai.
E o verso 61, o outro disse, deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. O que era isto? São pesos. Ele queria seguir a Jesus, ele queria caminhar, mas ele tinha um peso. Tinha coisas da sua vida privada, particular, que estavam a seguir. Lembram-se do jovem rico? Não é? Quando o Senhor disse, olha, vende tudo quanto tens, vem e segue-me. Não era porque Jesus era contra a riqueza dele, não. É porque o coração dele estava muito preso às suas riquezas, às suas capacidades. E por isso quando o Senhor diz, olha, tu tens que pôr isso tudo de parte e olhar apenas para Jesus, vem e segue-me, quer dizer, a minha pessoa é que tem que estar acima de tudo. O que é que diz o texto? Que ele saiu triste, saiu desapontado. Porquê? Porque ele tinha muitos pesos na sua vida. Este peso. Irmãos, que Deus nos ajude a ter esta visão de Deus, para não permitir que pesos da nossa vida, coisas da nossa vida, amigos, situações da vida, possam tirar-nos o foco de Jesus Cristo, o foco de Deus, da nossa caminhada espiritual. Amém, irmãos? Então, e em primeiro lugar, para correr, que já está em cima da hora, já passou a hora, melhor dizendo, o peso também é o pecado, claro. Há muitas coisas na nossa vida que desagradam a Deus, não é? O pecado, a idolatria, a murmuração, a crítica. Tenho aqui tantos textos e agora há domingos lemos, não é? Olhos altivos, língua mentirosa, lá de Provérbios 6, 16 a 19, coração que maquina os pensamentos maus, tudo isto, testemunhos que falam e proferem a mentira, etc, etc. Tudo isso são o quê? São coisas, são comportamentos pecaminosos, que destroem a nossa comunhão. E isso também pode dificultar a nossa caminhada até à presença de Deus. Sabendo nós, irmãos, que isto pode prejudicar a nossa vida, nós temos que fugir dela, não permitir que isso tenha domínio sobre a nossa vida. Há uma expressão popular portuguesa, que nós conhecemos muito bem, diz, quem briga com o fogo, queima-se. Então, irmãos, não vamos brincar com coisas, não vamos permitir que essas coisas que nós sabemos que muitas vezes têm uma força sobre nós, não vamos permitir que continue a alimentar, não vamos regar esse tipo de coisas, porque isso depois, quando elas crescem, afundam as suas raízes e nós temos muita dificuldade na caminhada. O que é que diz a palavra de Deus? Deixai todo o embaraço. Tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que dificulta a tua corrida. Oh, irmãos, que Deus nos ajude, não é? Para isso, eu vou entrar em conclusão para dizer o seguinte aos irmãos, não é? Irmãos, temos visto, e eu penso que os irmãos tiveram essa noção clara, que todos estes textos, estes versículos todos que nós lemos, o que é que nós percebemos? Que o Espírito Santo nos quer alertar para uma realidade. É que a corrida espiritual, ela é uma semelhança a uma corrida literal, a uma corrida, a uma prova de corrida, não é? É uma prova de dificuldade, não é? Isso mostra o quê? Que nós temos que caminhar a nossa vida espiritual sabendo que temos que estar preparados para um esforço, para uma perseverança, não é? Para não desistir, amém? E nós dissemos, e eu vou só recordar, nós temos que participar da corrida, não porque a corrida é o nosso gosto, mas a corrida é determinada por Deus. Dissemos nós que a nossa corrida tem um percurso que é determinado por Deus, para subir, olhai para cima, buscai as coisas que estão de cima, não é? E dissemos que também temos que estar preparados. E como é que nos temos que preparar? Não é? Ter uma intimidade com Deus, ter o Espírito Santo de Deus ativo na nossa vida, estudarmos a palavra de Deus, conhecermos bem os projetos que Deus tem para nós e dissemos o quê? Orar a Deus, ter esta comunhão íntima com Deus, abrir o nosso coração, falar com Deus, não é? Oh, irmãos, essa é uma coisa muito interessante. Nós oramos a Deus. Desculpe a expressão, não quero ser indelicado com ninguém. Nós não rezamos, nós não repetimos as coisas, nós oramos. No sentido de que nós abrimos o nosso coração. Nós falamos com Deus como quem fala com um amigo. O que tu precisas. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. Dá-me ajuda, dá-me força, dá-me saúde. Então, em Deus, é isto mesmo que nós precisamos. E dissemos finalmente que nós temos que deixar tudo aquilo que nos prenda a este mundo, não é? Olhai para cima, buscai as coisas que são de cima e não as de baixo, não é? E o Espírito Santo é aquele que está connosco, não é? Eu vou pedir ao irmão, por favor, porque eu tenho ali o versículo final para ele, Efésios 6:10, e é a minha conclusão e o meu apelo. Irmãos, o que é que diz lá? Leia comigo se você puder. Juntinhos vamos ler e para terminar a nossa meditação nesta manhã. No demais, irmãos meus, o que é que diz lá? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Este é o sucesso da nossa caminhada. Irmão, fortalecer-nos no Senhor. Depender de Deus. Pedir a ajuda de Deus. Não é cruzar os braços e dizer assim, ok, ó Senhor, leva-me ao colo. Não é para levar ao colo, porque o Senhor não leva ninguém ao colo. O Senhor diz, vem, arranca, que eu estou contigo. Eu estou ao teu lado, não é? Deus, o Senhor nos ampara. O Senhor é como aquele pai querido, não é? Que quando os nossos filhos, os nossos bebés começam a andar, nós o que é que fazemos, não é? Nós não seguramos, pusamos as nossas mãos de lado. Vai. E está ali a nossa mão ao lado, para que for preciso, não é? E é isso que faz o nosso Deus. O nosso Deus vai, caminha, anda, caminha. Mas os anjos de Deus, não é o que Ele diz? Ele dá ordem aos seus anjos para se acamparem ao nosso lado. Amém? Que Deus nos ajude. Fiquemos de pé. Amém? Senhor Pai, obrigado, Deus. Por mais uma vez tu nos deste esta oportunidade de podermos olhar para a Tua Palavra, Senhor. Realmente hoje aprendemos, Senhor, que esta caminhada é difícil. Muitos dos nossos queridos irmãos, e nós temos orado por eles, Senhor, estão a passar obstáculos, estão a enfrentar dificuldades, ó Senhor, mas em nome de Jesus Cristo eu te peço que Tu os ajudes, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus os fortaleça. Ajuda-nos a nós também, Senhor. Se hoje estamos bem, graças a Deus, mas graças a Deus porque nós também sabemos que Tu não nos abandonas, e se amanhã vier uma tempestade, se vier uma onda maior, ó Senhor, Tu estás connosco. Se vier alguma coisa mais difícil, Tu já disseste e prometeste estar connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Então eu peço, Senhor, meu Deus, nesta manhã, que Tu continues a falar aos nossos corações, anima a cada um de nós, fortalece a cada um de nós, para que, Senhor, possamos correr esta caminhada espiritual, até ao dia que Tu nos chames à Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida nas Tuas mãos, a vida dos meus irmãos, ó Senhor, pessoas que estão ouvindo estas mensagens através das redes sociais, ó Senhor, que eles possam entregar esta sua vida nas Tuas mãos, ó Senhor, porque não há nada melhor, Senhor, do que caminhar esta caminhada espiritual, ter a certeza de que o nosso Deus está conosco, o Espírito Santo nos anima, nos fortalece, e é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E que esta caminhada espiritual possa ser benéfica e produtiva para nós. Amém. Deus, Senhor, nos ajude, irmãos, e até domingo, se Deus quiser.